Em entrevista ao programa Bola da Vez da ESPN, o gerente executivo do São Paulo, Alexandre Pássaro, falou sobre um tema que aguça a curiosidade do torcedor são paulino, a situação de Gonzalo Carneiro, suspenso por doping desde o ano passado. O jogador tem contrato com o São Paulo até março de 2021, mas segundo o dirigente, o São Paulo pouco pode fazer por ele nesse período. A punição impede que a gente trate dele. É um obstáculo por regra. Ele está no Uruguai, mas acompanhamos todos os movimentos da coisa. A gente tem um advogado especialista acompanhando. O Lugano tem mais notícias por ser uruguaio. A gente se oferece sempre para qualquer coisa, mas nosso alcance é curto. Quando acabar a suspensão, a gente vê o que fazer, explicou Pássaro. Em outubro de 2019, Carneiro foi punido com 2 anos de suspensão pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem em Brasília por ter sido pego em exame antidoping realizado durante o Paulistão do ano passado, cuja a contraprova confirmou presença de cocaína em seu organismo. Após ser notificado, Carneiro não treinou mais com o elenco no CT Barra Funda. Com a suspensão, começa a contar a partir da data da colheita. Ele já cumpriu 1 ano de pena. Para Pássaro, o uruguaio teve dificuldades de adaptação no São Paulo e não conseguiu se enturmar com o restante do elenco, apesar das tentativas dos companheiros em agregá-lo. De acordo com o dirigente, o atacante era um jogador muito solitário e teve uma fraqueza. O Carneiro não tinha histórico, ele era um cara que tem questão em ser enraizado com a comunidade dele. Estava sozinho aqui no Brasil, sem interação, ele não se enturmou com os outros jogadores. Ele era muito solitário, infelizmente ele teve essa fraqueza, que só descobrimos com o exame, finalizou. O São Paulo deve ter um pequeno alívio em suas contas. Na última semana, o Ajax pagou 7 milhões de euros, cerca de 38,5 milhões, ao São Paulo, referentes a 20% dos direitos econômicos de David Neres. A negociação foi fechada no mercado da bola em fevereiro, quando os holandeses também acertaram a transferência de Antre. O São Paulo vai receber 16 milhões de euros pela saída de Antre, sendo que esse valor pode subir para 22 milhões de euros, caso o atacante atinja no Ajax metas estabelecidas em contrato. Esse valor, porém, só deverá ser pago ao São Paulo nos próximos meses. O jogador só deverá deixar o São Paulo no segundo semestre porque a janela de transferências para a Holanda está fechada. O São Paulo não vive um momento positivo financeiramente, por isso a chegada de receitas é importante para que o clube consiga arcar com suas contas. Neste ano, o São Paulo chegou a atrasar os salários em carteira de seus jogadores. O gerente executivo do São Paulo, Pássaro, revelou os bastidores da polêmica envolvendo Arboleda, que em dezembro de 2019 apareceu em uma foto com a camisa do Palmeiras. Em entrevista ao programa Bola da Vez, o gerente falou que outros clubes sondaram o zagueiro, mas o São Paulo não quis cedê-lo. Pássaro conta que soube da foto quando viajou para acompanhar o sorteio da Libertadores. Eu estava no Paraguai, em Assunção, para o sorteio da Libertadores. Quem me mostrou foi o Felipe Espinosa, assessor da imprensa. A primeira coisa que fiz foi ligar para o Arboleda. Liguei 1, 2, 3 vezes, ele me atendeu na terceira. Ele pediu desculpas. Em seguida, falei com o Raí. A gente ficou de conduzir isto no dia seguinte. No entanto, a decisão foi adiada por conta de uma atitude mais grave de outro jogador de São Paulo. Na mesma noite, o goleiro Jean foi acusado de agressão por sua esposa. Na madrugada, a gente teve o infeliz e reprovável caso do Jean. A gente tratou as coisas de forma paralela. Acho que a gravidade da questão da Arboleda é grave, mas não se compara com o que aconteceu com o Jean. Acho que a gente conseguiu tratar as duas coisas com o tamanho que elas deveriam ser tratadas. Diante da situação, a ideia do São Paulo foi dar uma nova chance à Arboleda. A chance que a gente deu para o Arboleda foi de continuar. Se a gente percebesse que ele fosse mudar, não fosse se empenhar como sempre se empenhou e jogar como sempre jogou, esse assunto ainda estaria em aberto. Hoje a gente vê que o Arboleda teve um ato de inconsequência, de burrice talvez. No momento da polêmica, o São Paulo chegou a ser procurado por outros clubes para negociar a Arboleda. Nós tivemos algumas procuras de times brasileiros, nesse momento tentando levá-lo por empréstimo. A Arboleda soube aproveitar a nova chance e desde então segue como titular do São Paulo. Das 12 partidas do time do técnico Diniz na temporada, o zagueiro esteve em 11 em campo.